mais ou menos 40 anos, eu conheci alguns fatos interessantes da Bíblia e aí me despertou, porque basicamente a Bíblia, na sua totalidade, ela é judia, né? Ela é hebraica e ali tem uma gama de história tão profunda, desde os primórdios da criação e até falando coisas do futuro, né? Então isso tudo me despertou. Falei assim, eu quero conhecer esse pessoal. E aí depois, mexendo com isso, você vai descobrindo também a sua ascendência, as suas ligações e também o Brasil, né? O Brasil tem muito a ver com os judeus. Então foi tudo isso que é um conjunto de coisas que vai te ligando. Parece que o judaísmo no Brasil, ele se perdeu, assim, com o tempo, assim. Eu vejo ele muito forte em algumas capitais, mas a hora que você vai pro interior, você já não vê uma sinagoga mais, você não tem um rabino ali que representa mais aquele povo. Você percebe isso também? Não, eu acho que eu vou um pouco contrário agora, sabe? É bom, isso é bom, isso é bom. Porque eu penso que foi jogada muita poeira em cima da história do Brasil. E recentemente, né? Recentemente eu digo assim, uns 5 anos, eu tenho estado várias vezes em Recife. E ali em Recife, me ligando com as pessoas do local, que eu já tinha amigos ali, a gente acabou se aprofundando na história do Brasil. E aí, por exemplo, naquilo que você acabou de falar agora, que é uma coisa que é interessante, a primeira sinagoga do outro lado do hemisfério, do outro lado do mundo, foi estabelecida em Recife. O primeiro rabino que saiu do outro lado do mundo e que veio para cá foi o primeiro que veio para Recife. Então, assim, a história ali é fantástica que você vai conhecer. E recentemente, porque nós colocamos em Recife uma feira, uma amostra, trouxemos um pedaço dela aqui para Araguari, mas nós fizemos lá no mês de maio e junho, e aí ela repercutiu muito essa história de Israel, a ligação com o Brasil, e aí várias TVs nos contactaram, TV Globo, Record, estiveram lá junto conosco, e isso acabou assim, despertando muito também a curiosidade. Mais ou menos 2 meses atrás, a TV Globo de Recife me ligou lá na Inglaterra, querendo fazer um documentário. Por quê? Justamente nesse ponto que você falou. Uhum. Eles haviam descoberto uma nova sinagoga bem no interior do Pernambuco, numa fazenda lá, e descobriram, estão fazendo um documentário lá tremendo sobre isso. Então, assim, a história dos judeus no Brasil e pelo interior afora é muito forte, principalmente no Nordeste e Minas Gerais. Mas como assim? Eu até quero ir para Minas depois, mas como que se descobre uma sinagoga assim no interior? Como que estava lá? Por que não foi visto antes? Inclusive agora, por exemplo, eu até digo o pessoal entrar aí no G1, né, que acho que é da Globo, tem esse documentário lá. Tá lá. E por quê? Foi uma família que tem uma fazenda bem no interior, e eles mexendo, acharam algumas ruínas. E aí, mexendo nessas ruínas, parecia ser uma sinagoga, e aí tem coisas que são específicas de uma sinagoga. Lugar de se banhar, de lavar para os rituais e tudo. Chamaram um rabino, os rabinos foram lá e testificaram que realmente era uma sinagoga. Até a posição do altar, não sei se é altar o termo que a gente usaria, mas toda disposição ali dentro tem um significado, né? Quando você está numa... Né? Tem o lado certo, né? Isso. O principal é a questão de ter uma água, um lugar onde que se lava para fazer os cerimoniais, né? E, então tem todas as especificações com respeito a isso. E tinha isso lá, e então os rabinos foram lá, testificaram, é isso mesmo. Então agora é um site arqueológico que eles estão abrindo, bem no sertão do Pernambuco. Cara, você está falando do Nordeste aí, e eu vi na sua amostra lá um símbolo gigantesco, né, da comunidade no Brasil, e que eu acho que quase ninguém percebeu ainda, que é no chapeuzinho lá do nordestino, aqueles símbolos
da estrela com 6 pontas, né? Que é o símbolo maior da bandeira, da religião deles. É a estrela de Davi, né? A estrela de Davi. E assim, uma coisa curiosa, inclusive, na amostra, não sei se você chegou a ver lá, que tem um quadro grande, né? E o quadro pintado. Uhum. Quem pintou aquele quadro foi um pintor que mora aqui na Bahia, Maurício. Eu encontrei com ele, por acaso, num lugar que ele estava mandando arrumar. Nem era dele, era uma pessoa que era amiga, que ele concedeu o quadro. Nós encontramos lá e eu vi a pintura. Eu falei, essa pintura é muito bacana, né? Aí fui procurar informação sobre o pintor, se ele sabia. Ele não sabia o que estava pintando. E pintou todos os chapéus com a estrela de Davi. Aham. Então, sem ter um conhecimento... É um quadro, é como se tivessem vários, como se fossem cangaceiros ali, né? Cangaceiros, Os cangaceiros, tudo com o chapéuzinho e com a estrela da vida. Mas isso é uma pintura. O chapéu deles tinham a estrela de Davi mesmo? Todos têm. Tipo, o Lampião tinha uma estrela de Davi no... Quase todo chapéu do cangaceiro, ele usa a estrela de Davi. Tem duas coisas principalmente marcantes no Nordeste. O cangaceiro, que tem aquele chapéu que é bem peculiar dele, que aliás só existe no Brasil, não existe em nenhuma outra parte do mundo. É verdade. E ele carrega aquelas estrelas. E também na capa, que eles têm uma capa de couro, que é do boiadeiro, carrega também muito a estrela. Você vai em Pernambuco, você vai no Ceará, você vai encontrar isso lá assim, de monte, né? E também eles têm o chapéu do boiadeiro, que ele é quase que só uma cuia. Sim. Né? Não sei se vocês têm o conhecimento Já daquele. Você vai bem no interior do Pernambuco, nas fazendas, eles ainda chamam aquele chapéu de kipar, que é... Sim, Então, o mesmo. Agora, só que feito de couro, um pouco maior e feito de couro. Uma adaptação. Isso, uma adaptação. Por quê? Eles continuaram nas práticas deles, de todas as coisas, mas de uma maneira escondida. Por causa da Inquisição. Isso tudo foi uma herança que foi ficando dos judeus ali e acabou virando uma, vamos falar, uma cultural nordestina ali. Mas quando que eles vieram pela primeira vez? No descobrimento do Brasil. Eles já vieram em 1500 ali, já... Essa sinagoga é dessa época? Não, ela é bem depois. Ela é da época de quando os holandeses dominaram o Brasil. Sim. Então, assim, na Guerra do Açúcar ali. Isso. E, aliás, quem era dono, né, da maior parte dos engenhos eram todos judeus. E, inclusive, a viagem de Américo Vespúcio, que é conhecido de todo mundo, ele foi, na verdade, o primeiro a chegar aqui antes mesmo de Colombo, porque havia toda aquela questão da exploração, de conhecer novas áreas naquela época, né? E quem veio no navio com ele naquela primeira viagem foi um judeu chamado Fernão de Noronha. E ali, então, começou a história dele com o Brasil, que depois, em algumas outras viagens, foi dada uma concessão pela coroa portuguesa daquela ilha que se chama até hoje Fernando de Noronha. Então, assim, as marcas do judeu dentro da história brasileira são profundas. Nós precisamos redescobrir a história do Brasil.